Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Capítulo 3. Daniel capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, que é um texto bem conhecido aí. Todos encontraram? Amém? Verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrai-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, e do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole, e toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Fornalha de fogo ardente, melhor dizendo. A uns homens judeus, os quais constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos orar? Ó Pai soberano, bom é estarmos aqui nessa noite. Bom é podermos louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Bom é, Pai, nos alegrarmos com as muitas bênçãos que o Senhor tem, ó Pai, derramado em nossas vidas. Mas bom também é saber, Pai, que nos momentos difíceis da vida o Senhor está presente, cuidando de nós, nos livrando de toda e qualquer cilada do inimigo. Pai bondoso, eu quero mais uma vez nessa noite lhe rogar pelos teus servos, ó Pai, que estão enfermos. Que o Senhor os visite com a tua boa mão, Pai, restabelecendo a saúde deles de acordo com a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Lhe rogamos, Pai, por aqueles que se encontram viajando, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, os proteja na viagem, os guarde na ida, mas também que na volta o Senhor os guarde e os proteja da mesma maneira. Pai soberano, Deus bondoso, eu declamo pela vida do pastor Eurípides, ó Deus, o tratamento que ele tem feito, que o Senhor continue abençoando, sustentando a vida do teu servo, meu Deus. Pai santo, nós te louvamos pela vida de cada um dos amados irmãos que aqui estão nessa noite. Nós te louvamos pelos irmãos que estão conosco também através do Facebook, ó Pai. Muito obrigado por essa tão grande oportunidade de junto podermos louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome nessa noite. Cantarmos louvores ao Senhor, porque sabemos que só o Senhor é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Pai bondoso, eu quero lhe rogar, meu Deus, que através da tua palavra também o Senhor fale ao coração do teu povo. Que eu seja somente o instrumento usado pelo Senhor nessa noite, ó Deus. Tua é a palavra, teu é o povo, e que teu Santo Espírito age em cada vida de acordo com tua vontade e o querer do Senhor. É o que eu lhe rogo e lhe suplico no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Nós já tínhamos falado anteriormente que nós íamos começar esse mês. Nós vamos estar falando sobre o tema servos que influenciaram gerações ou que influenciaram sua geração. E nós vamos começar falando sobre esses 3 servos do Senhor aí, que passaram por esse momento de dificuldade, esse momento de luta, mas que permaneceram firmes servindo o Senhor. Irmãos, em todo o tempo Deus tem seus servos fiéis. Até mesmo no cativeiro babilônico, Deus teve os seus servos fiéis. Até que naquele momento em que a nação estava sendo corrigida pelo Senhor, sendo castigada pelo Senhor, Deus teve os seus servos fiéis que permaneceram fiéis, servindo o Senhor, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Esses jovens estavam, irmãos, servindo o rei Nabucodonosor no cativeiro babilônico, depois de Jerusalém ter sido invadida e destruída por completo. Muitos foram levados para o cativeiro babilônico, outros morreram e outros fugiram. Eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico, como eu falei com os irmãos domingo passado. Pensa uma coisa, irmãos, Jerusalém invadida, tudo devastado, tudo destruído, eles são levados cativos para a Babilônia. Lá na Babilônia eles vão servir o rei Nabucodonosor. Lá na Babilônia eles estão vivendo como escravos, muito embora você diga assim, pastor, mas eles estavam no palácio, eles estavam servindo o rei, sim, mas eles foram tirados da sua nação, eles foram tirados da sua família, eles viram muitos dos seus parentes sendo mortos, eles viram a cidade natal deles sendo destruída, eles viram o templo sendo destruído, já não tinham mais templo, já não tinham mais lugar de adoração ao Senhor, mas eles ainda continuavam tendo Deus no seu coração. Eles ainda continuavam, irmãos, mantendo a sua fidelidade e a sua lealdade ao Senhor, apesar do castigo ter chegado, apesar de ser um tempo ruim na vida deles, mas eles permaneceram firmes servindo o Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que diante dos dias difíceis da vida, diante dos tempos ruins que nós passamos, os dias maus, nós temos que ter uma visão correta.
para a gente não se entregar às dificuldades da vida, para a gente não viver uma vida cabisbaixo, desanimado e muitas vezes até reclamando da vida e reclamando de Deus. Eles tinham tudo, irmãos, para reclamar da situação, mas eles preferiram servir o Senhor. Já estavam vivendo uma situação desagradável. Mas aí então Nabucodonosor tem, não é, essa ideia desastrosa de criar uma estátua e de levar todos a adorarem aquela estátua. Mas eles estavam ali. E diante daquela situação, eles optaram, eles escolheram em dizer não. E aí o que acontece? A situação deles se agravou ainda mais. Mas como eu comecei dizendo, em todo o tempo, Deus tem os seus servos fiéis. Nós vivemos em dias hoje complicados, dias difíceis. Dias, irmãos, em que o mundanismo tem proliferado. Que o mundo tem tentado empurrar goela abaixo muita coisa. Mas cabe a nós permanecermos fiéis. Diante das dificuldades, diante das ameaças do mundo, diante das investidas do mundo, cabe a mim e cabe a você se lembrar que nós temos um Deus que tem cuidado de nós e que não vai nos abandonar em momento nenhum. E permanecermos fiéis diante da presença do Senhor. Então, irmãos, vamos pensar um pouco sobre servos que influenciaram gerações. E por que eu coloquei gerações? Porque eu creio que da mesma maneira que eles influenciaram aquela nação, o povo babilônico, todos que ali estavam, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles continuam influenciando vidas até hoje. Pois quando eu leio a história deles, eu consigo enxergar o compromisso com Deus, a fidelidade com o Senhor, a lealdade com o Senhor, vida comprometida com o Senhor. E isso me estimula a buscar cada vez mais o Senhor. Isso me estimula a continuar firme na presença do Senhor. E isso deve estimular você também. Então, quer dizer, influenciou lá, mas continua influenciando aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão, que hoje, no presente, Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que a gente possa influenciar a nossa geração. Nós podemos influenciar para o bem ou podemos influenciar para o mal. Isso depende de como vamos agir, de como vamos lidar com as situações, de como vamos reagir diante das situações, de como vamos nos comportar diante das coisas que o mundo coloca diante de nós. Porque, irmãos, muitas vezes o mundo coloca coisas diante da gente que aos nossos olhos elas parecem ser boas e parecem ser prazerosas. Não parece? Parece. Mas cabe a gente discernir se aquilo é vontade do Senhor ou se não é vontade do Senhor, se vai agradar a Deus ou se não vai agradar o Senhor. E tomarmos a atitude certa e a atitude correta, fazendo assim a vontade do Senhor e o querer do Senhor. Então, irmãos, servos que influenciaram gerações são servos que permaneceram fiéis a Deus, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, irmãos, esses jovens permaneceram fiéis. Irmãos, ler a história é algo muito simples. E dizer que foi fácil para eles tomar aquela decisão é algo muito simples, porque a gente não estava ali. Se nós olharmos o texto com cuidado, nós percebemos que o que está em jogo aqui é a vida deles. O que está em risco aqui é a vida deles. Então a situação era a situação extremamente difícil. Mas eles se mantiveram fiéis ao Senhor, apesar da pressão do mundo, apesar da circunstância que o mundo impôs a eles, apesar das circunstâncias que o rei está impondo a eles. Porque, irmãos, nós lemos aqui, e há um momento que o rei parece transparecer a ideia de que ele quer ser bonzinho, né? Olha, vocês não me adoraram, vocês não se curvaram, mas olha, eu sou bonzinho, eu vou dar a vocês mais uma chance. Porque o mundo muitas vezes é assim. O mundo ele tenta se apresentar para a gente como algo bonzinho. E que ele quer nos dar uma chance de fazer a coisa certa. Mas a coisa certa, meu irmão, sempre foi ouvir a Deus e não o mundo. Sempre foi obedecer a Deus e não o mundo. Sempre foi se curvar diante de Deus e não diante do mundo. Eles preferiram se curvar diante de Deus do que se curvar diante do mundo.
Viu? Eles preferiram ser fiel a Deus do que ser fiel ao mundo. Então que nós possamos olhar esses exemplos e que possamos dizer cada dia: Senhor, me ajuda a ser igual a esses jovens. Me ajuda a ter o compromisso que eles tiveram. Me ajuda a ter a fidelidade que eles tiveram. Me ajuda a ter a lealdade que eles tiveram ao Senhor. Me ajuda. E que o Senhor, irmão, certamente o Senhor há de nos ajudar quando nós se comprometemos com o Senhor e com a sua obra. Irmãos, não importa o momento em que você esteja vivendo, a fidelidade a Deus, ela é essencial. Se eles não tivessem sido fiéis a Deus, teriam se curvado diante do mundo. E se eles tivessem se curvado diante do mundo, a história seria outra, meu irmão. Porque você lê lá a história e você vai. Nós não lemos o final, a gente parou na metade. Mas se você continuar lendo, vai chegar no final, você vai ver, irmãos, que há um rei que agora ele mudou o seu pensamento. Há um rei que agora ele não está questionando Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem é o seu Deus que pode livrar vocês da minha mão lá. Lá no final ele vai dizer assim, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um Deus grandioso, é um Deus poderoso e que igual a ele não existe. Ou seja, a mente daquele rei ela foi mudada. Mas por que foi mudada? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles optaram em ser fiéis ao Senhor. Meu irmão, a sua vida, ela pode mudar a vida de um amigo seu. Ela pode mudar a vida de um parente seu. Depende das atitudes que você vai tomar nos momentos difíceis da vida. Depende das atitudes que você vai tomar em situações que todo mundo está descambando para o lado errado, mas ele diz assim: eu vou ficar do lado certo, eu não vou descambar não. As pessoas vão dizer para você: rapaz, preste atenção. Olha, você pode até perder seu emprego com essa atitude que você está tendo. Mas o servo de Deus diz assim: Deus vai me honrar e eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. Se vocês querem fazer a coisa errada, o problema é de vocês. Eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. Irmão, tem um videozinho que é ilustrativo, que tem rodado aí pelo Facebook, um monte de lugar, que o dono de uma empresa, ele chama os funcionários. Ele chama os funcionários. E aí ele vai perguntando algumas coisas para o funcionário. E aí depois ele diz para o funcionário dele assim: aqui está o seu pagamento. O funcionário sai. Entra vários. E aí por último entra um rapaz, ele pega o envelope, quando ele sai, ele olha, tem um dinheiro a mais. E aí ele diz para os outros assim: no seu também tem dinheiro a mais? Todo mundo diz: tem. Ele diz assim: esse dinheiro não é meu, eu vou devolver. Os outros dizem assim: você é bobo, eu não vou devolver não. Aí ele volta. Ele volta para conversar com o dono da empresa. E ele diz assim: olha, tem alguma coisa errada. O dono da empresa diz assim: o que foi, tem dinheiro a menos? Ele diz: não, tem a mais. Esse dinheiro não me pertence, eu vim devolver. E o dono da empresa diz assim: vai devolver não. Isso é um teste. Eu queria saber quem é honesto, quem é leal. Porque eu tenho um cargo na minha empresa, mas eu preciso de alguém honesto, eu preciso de alguém leal. Aquele que se posiciona corretamente, aquele que se posiciona de acordo com a vontade do Senhor e o querer do Senhor, ele será honrado, meu irmão. Você pode ter certeza disso, porque Deus é fiel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se posicionaram ao lado do Senhor, porque eles sabiam que aquilo ali, irmãos, aquele momento, aquela situação, eles tinham uma oportunidade tremenda de ser usado por Deus para que as outras pessoas conhecessem o Deus a quem eles serviam. Deus vai permitir que você passe por situações que muitas vezes você não entende. E que você vai dizer: Senhor, por que isso? Mas Deus está dizendo: meu servo, seja fiel, porque você vai ser exemplo para a vida de outras pessoas. Mas quantas vezes, irmãos, há crentes que se acovardam, há crentes que eles seguem o fluxo do mundo e se deixam ser levados pelo mundo. Mas Deus quer que tanto eu quanto você, nós permanecermos fiéis diante da vontade e o querer do Senhor. Então olhe para as dificuldades da vida como oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor. O triste, sabe o que é, irmãos? Que muitas vezes o cristão, diante das dificuldades, ele se coloca a blasfemar, ele coloca a se reclamar, e muitas vezes o amigo está vendo isso, muitas vezes um irmão descrente está vendo isso, né? Muitas vezes até os pais descrentes estão vendo, dizendo assim: mas como que eu vou seguir esse Deus que ele está dizendo aí, se ele próprio que diz que Deus é bom está reclamando de Deus?
Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles poderiam ter reclamado, dizendo, Senhor, mas o que é isso? Nós já estamos aqui como escravo. A nossa vida está sendo colocada em risco. Mas eles não questionaram nada disso não, irmãos. Eles disseram, nós vamos continuar servindo o Senhor. E o rei perguntou para eles, mas quem é o vosso Deus? Diz assim, esse negócio nós não temos que responder nada não. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Quem não sabe é você. O problema é seu, que você não sabe. E sabe uma coisa, meu irmão? Nós temos que ter essa convicção e essa certeza de quem realmente é o nosso Deus. As circunstâncias adversas, irmãos, não é razão para não sermos fiéis a Deus. Em meio às adversidades que provamos se realmente somos fiéis. É em meio às adversidades da vida. Como assim, pastor? Meu irmão, quando tudo está bem é fácil. Não é fácil? Quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver quando as dificuldades bater a nossa porta. Eu quero ver quando você se deparar num consultório do médico, ele dizer assim, a sua saúde não está legal não. Aí eu quero ver qual que vai ser a reação. Qual que vai ser a situação. E são nesses momentos, irmãos, que o mundo está dizendo que não está legal, que nós temos que dizer, há um Deus que está cuidando de mim. Eu me lembro de uma vez conversando com o irmão Diógenes, o irmão Diógenes chegou aqui, ele falou uma coisa para mim, dando risada, eu fiquei dizendo, é irmão Diógenes. O irmão Diógenes chegou e disse assim, pastor, eu passei no médico. O médico disse que não estou legal não. O médico disse que a bomba aqui está quase... Ele falou para mim assim, eu olhei para o médico e disse assim, Deus sabe a hora. O dia e a hora ele sabe. O dia que ele quiser me levar para a glória, ele vai me levar. E o irmão Jorge disse que olhou para o médico e disse assim, eu tenho Deus, o Senhor tem. É aí que a diferença acontece, meu irmão. Quando a situação adversa bate à nossa porta e a gente diz, eu vou permanecer com Deus. Eu vou permanecer servindo o Senhor. É assim, viu? É assim que as coisas acontecem. E é assim que a nossa vida vai impactando a vida de outras pessoas. É assim que a nossa vida vai influenciando a vida de outras pessoas, dependendo da reação que nós temos diante das dificuldades da vida, dos contratempos que a vida nos impõe. Segunda coisa, meu irmão, eles permaneceram firmes diante da dificuldade da vida. Mas a minha pergunta é, por que eles permaneceram firmes? Tem duas coisas que eu ainda quero falar com os irmãos. Segunda coisa, irmãos, eles influenciaram gerações, porque eles foram servos que sabiam quem eles eram. Eles sabiam quem eles eram, viu? Como assim, pastor? Meu irmão, eles sabiam que eles eram servos do Deus vivo. Eles sabiam que o compromisso deles era com Deus. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam a quem eles serviam. Sabe uma coisa, meu irmão? Nós estamos vivendo num mundo hoje de muitas indecisões. Que muitas vezes as pessoas não sabem quem são. Pastor, o que isso é loucura? Não é loucura não, meu irmão. Eu não sei se você viu. Eu vi esses dias atrás, já tem um tempinho, uma reportagem falando para aquele lado, Inglaterra, aquele lado lá todo, foi feita uma pesquisa. Saíram na rua e começaram a perguntar para os jovens entre 15 anos, 16, 17, perguntava para um jovem, você sabe quem você é? Ele dizia assim, eu não sei não. Não decidi ainda o que eu sou não. Eu não sei o que eu sou. Viu? Não sei. Jovens indecisos. Jovens que não sabem quem são, meu irmão. Como que uma pessoa com 17 anos, 15 não sabe o que é da vida? E o que eu quero dizer com isso? É que essa ideologia de gênero, irmão, que já destruiu um monte de país aí, está tentando destruir o nosso também. E que essa ideologia, que eu digo que é a ideologia da miséria, está tentando ser inculcada no coração do seu filho, na mente do seu filho e do meu filho. Muitas vezes nas escolas, viu? Muitas vezes. Houve um tempo atrás aí, sabe o que, meu irmão? Que eles estavam fazendo uma brincadeira na escola. E eles diziam para a criança o seguinte, você vai dar um beijo numa menina e depois você vai dar um beijo num menino.
E aí, o que você gostar mais, é o que você é. Quer dizer, muito bonito isso, né? Estão tentando destruir as nossas crianças, meu irmão. E nós, como pai, como mães, nós temos que ter posicionamento, nós temos que saber quem nós somos filhos de Deus, amamos o Senhor e defendemos a verdade, e por isso temos que defender os nossos filhos com dentes e unhas, porque são nossos filhos, porque são bênçãos que o Senhor nos deu e nós temos que cuidar deles. Mas quando não sabemos quem somos, então o mundo faz o que quer com a gente. Mas com Sadraque, Mesaque e Abidnego isso não aconteceu. Porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Eles sabiam a quem eles tinham entregado a vida deles. Então eles não se renderam diante, irmãos, dessa situação, que era uma situação embaraçosa. Porque se eles se rendessem, irmãos, eles teriam desobedecido o seu Deus. Porque Deus sempre disse à nação de Israel: adorará somente o Senhor teu Deus, e mais ninguém. E eles sabiam disso. Por isso eles não se curvaram, porque eles sabiam quem eles eram. O mundo vai tentar dizer que você é um monte de coisa. Sabe uma coisa, meu irmão? O mundo está dizendo aí fora que nós cristãos somos ultrapassados, viu? Somos preconceituosos. O mundo está dizendo. E você deve ter visto nesses últimos dias aí, que a Bíblia, palavra de Deus, passeata gay nos Estados Unidos foi chutada, viu? Chutaram, numa forma de deboche. Tem um vídeo aí que corre na internet, que você já deve ter visto, Jean Willis e outros aí, sabe o que eles dizem? Que isso aqui é uma coisa velha, mofada, que já deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Palavra do Senhor, que mudou minha vida, que mudou sua vida, e que tem mudado a vida de um monte de pessoas, mas o mundo tenta, sabe? Mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. Mas em nome do Senhor, meu irmão, fique firme. Não deixe o mundo mudar a sua vida. Viu? Porque a sua vida está influenciando a vida de outros. O mundo quer, irmãos, que seja todo mundo igual. Todos sigam o mesmo fluxo. Ninguém pode nadar contra a correnteza. Pastor, e quem é doido de nadar contra a correnteza vai só se cansar. Meu irmão, eu prefiro me cansar nadando contra a correnteza desse mundo e descansar nos braços do Senhor. Eu prefiro, 1000 vezes. Viu? Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo, e a palavra do Senhor diz que jaz no maligno. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque é um mundo perverso, que quer perverter a nossa mente, o nosso coração, mas que quer perverter a mente e o coração dos nossos filhos também. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eles sabiam quem eles eram, irmãos. Viu? Por isso eles não se curvaram. Eles tinham plena convicção que eram filhos de Deus. Por isso não se curvaram diante do rei, não se prostraram diante da imagem que o rei criou. Por isso deixaram bem claro a quem eles serviam. Por isso não retrocederam 1 milímetro sequer. Eles não retrocederam, irmãos. Ficaram firmes. O rei diz assim, pensa direitinho. Estou dando uma nova chance para vocês. Quando a buzina tocar, quando vocês ouvirem toda sorte de música, se curve, porque ainda dá tempo. Eles disseram, nós preferimos morrer, nós preferimos ser jogados na fornalha de fogo ardente, do que fazer a tua vontade e o seu querer. Em outras palavras, eles estavam dizendo, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Que a nossa vida seja assim, irmão. Que o nosso pensamento seja esse. Mais nos importa agradar a Deus do que agradar os homens. Não importa a situação, não importa a circunstância, que a vontade do Senhor seja feita. Então eles sabiam quem eles eram, irmãos. Eles tinham essa consciência, essa convicção. Mas, irmãos, servos que influenciaram gerações, foram servos fiéis a Deus, foram servos que sabiam quem eram, mas eram servos que também sabiam quem era o seu Deus. Nós precisamos ter essa certeza de quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter a certeza e a convicção que não existe um Deus maior do que o que nós servimos. Nunca existiu e nunca existirá.
Nós precisamos ter a certeza que o nosso Deus, Ele é o Deus Criador, que fez todas as coisas, que criou a mim, que criou a você. Só que Ele nos criou com um propósito, irmãos, viver para a glória dEle e para o louvor dEle, adorando Ele cada dia, cada momento e cada instante. Nós temos que ter a certeza de que é o nosso Deus. Precisamos ter essa certeza. Meu irmão, o Deus qual nós servimos é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, maravilhoso, sem igual. E tem tantas outras coisas que nós poderemos falar. Mas nós precisamos ter essa certeza. Para que, pastor, ter essa certeza? Porque quando o mundo tentar nos empurrar a goela abaixo alguma coisa, nós vamos dizer assim, nada disso se compara ao Deus que eu sirvo. Nada disso. Isso aí é porcaria diante do Deus que eu sirvo. Isso aí não serve para nada. Porque o mundo tenta nos empurrar de todo jeito, irmãos. Sabe? Para o abismo do pecado, do distanciamento da vontade do Senhor e do querer do Senhor. O mundo tentou fazer isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles não se curvaram, porque eles sabiam quem era o seu Deus. Eles sabiam do compromisso que eles tinham com o Senhor. E eles permaneceram firmes, fazendo a vontade e o querer do Senhor. Meu irmão, a palavra do Senhor é bem clara. Ela diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Viu? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro, irmãos. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Viu? Ele vai fugir, porque maior é o que está conosco. Que possamos se lembrar disso. Então, quando as dificuldades da vida se apresentarem, chegarem diante de você, você não fique dizendo para Deus, Senhor, olha o tamanho disso aqui. Senhor, a dificuldade que eu estou enfrentando. Não, meu irmão. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Olhe para as suas dificuldades, olhe para os seus contratempos e diga assim, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele é poderoso para mudar isso no tempo dEle e na vontade dEle. Pastor, e o que eu devo dizer? Você deve sempre dizer, Senhor, me ajuda a passar por isso aqui. Me ajuda a suportar isso aqui. Me ajuda a aguentar isso aqui, até que a vontade do Senhor se cumpra. Me ajuda a compreender tudo isso. Meu irmão, Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é misericordioso. Lembra o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? Quem vai livrar vocês? Diz, nosso Deus nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, sabe o que eles estavam dizendo nas entrelinhas? Se Ele não quiser nos livrar, é porque Ele tem algo melhor para a gente. Ele tem algo melhor do que isso aqui. Viu? E eles permaneceram firmes, irmãos. Servindo o Senhor, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Outra questão, meu irmão, importante aí, pensando sobre servos que influenciaram geração. São servos que confiaram plenamente em Deus. Que possamos confiar plenamente, irmão. Como assim, pastor? Quando a dificuldade chegar, você não fique pensando assim, será que Deus vai trazer a solução? Será que Deus vai abrir as portas? Será que Deus vai estender sua boa mão sobre a minha vida? Meu irmão, tenha dúvida não. Pastor, mas se Deus não fizer, porque Ele tem algo melhor, nós temos que entender isso. A vontade de Deus sempre será o melhor para a nossa vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós só olhamos para as coisas com a visão meramente humana, mesquinha, pequena. E não olhamos com a visão divina, que é gloriosa, que é maravilhosa e que sempre nos mostra o melhor de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter isso em mente, que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Então eles confiaram plenamente no Senhor. Eu já leio o texto, eu quero ler novamente esse versículo, só para que fique aí bem claro para os irmãos. Verso 16, aí de Daniel 3, ele já está respondendo aí esse questionamento, essa pergunta do rei. E disseram assim, e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, veja bem o que eles estão dizendo. Sabe o que eles estão dizendo? Nós temos um compromisso com esse Deus. E nós não vamos trair.
Nós não vamos renunciar ao nosso compromisso. Nós temos um compromisso com Ele e vamos ficar fiel até o fim. É o que eles estão dizendo. Veja bem a fidelidade destes homens ao Senhor. Pastor, como fidelidade, meu irmão? Preste atenção que o rei diz para eles. A fornalha já foi aquecida, meu amigo. Lenha já foi colocado lá. Se vocês não quiserem se curvar, vocês vão ser jogados. Se você continuar lendo o texto, irmão, quando eles vão dizer para o rei que não vão aceitar, se curvar de maneira nenhuma, que não vão adorar estátua nenhuma, sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Que a fornalha ela foi aquecida muito mais. E a palavra do Senhor nos diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram amarrados, atados. E eles foram jogados na fornalha. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que foram jogar eles, morreram. Não suportaram o calor do fogo. Não aguentaram o calor do fogo, morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles permaneceram fiéis ao Senhor e o Senhor permaneceu fiel a eles, não deixando que nada acontecesse com eles. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Viu? Esse é o Deus grandioso a quem nós servimos. Esse é o Deus que tem cuidado das nossas vidas, apesar das nossas dificuldades e lutas da vida. Ele tem cuidado de nós. E nós não podemos se esquecer disso, que Ele é Deus que tem feito grandes coisas em nossa vida, e através da nossa vida também, Deus tem feito grandes coisas. E louvado seja Deus por isso. Última coisa, irmãos, para encerrarmos. Servos que influenciaram gerações. São servos através dos quais as pessoas veem as bênçãos de Deus sendo manifestadas. Viu? Quero repetir. São servos através dos quais as pessoas veem as bênçãos de Deus sendo manifestadas. Eu vou pular agora, irmãos. Você pode ler o texto todo em casa, mas eu vou pular um pedaço aí. Vá lá para o verso 28 agora. Versículo 28. Enquanto você está lendo aí, eu vou só resumir aqui o que está no meio, antes de eu falar o final aí. A palavra do Senhor nos diz que então Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a palavra do Senhor diz que o rei perguntou para os seus príncipes que ali estavam: espera aí, não foram lançados os 3? Disseram sim, mas por que eu vejo o 4? E o 4 é semelhante ao filho do Deus vivo. Que negócio que é esse? E ele vai dizer assim: eles não estão atados. E o fogo não faz nada com eles, o fogo não arde, o fogo não queima. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos um Deus que controla até o fogo. Nós temos um Deus assim. Lembra o que o Senhor falou à nação de Israel? O Senhor disse assim à nação de Israel: quando passares pelos rios, não te submergirão, ou não matarão vocês afogados. E quando passarem pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo: eu sou Senhor de todas as coisas. Sou Senhor da água, sou Senhor do fogo, sou Senhor de tudo. Porque Ele criou todas as coisas. Assim é Deus poderoso. E a palavra do Senhor então vai nos dizer, irmãos, que o rei chegou à beira da fornalha. E ele então disse o quê? Sadraque, Mesaque e Abidnego, sai. E o texto diz, sabe o quê, irmãos? Que eles saíram. E que as pessoas que ali estavam ficaram espantadas. Porque suas vestes não foram queimadas. Porque seus cabelos não foram queimados. Porque o seu corpo não foi queimado. E sabe o que é tremendo, irmãos, e maravilhoso? É que o texto vai dizer que não tinha cheiro de fogo em suas vestes. Eu duvido você ficar perto de uma fogueira e não sair cheirando a fumaça. Mas o texto diz que com eles nada aconteceu. E sabe uma coisa, meu irmão? Então, a história ela foi mudada. Então, esses jovens influenciaram toda aquela geração. Impactaram a vida de muitas pessoas que ali estavam. Inclusive do rei, que diz quem é o seu Deus. A história muda, a história é outra. E através da minha vida e da sua vida, Deus pode mudar situações, meu irmão. Viu? Deus pode mudar situações. Você já ouviu de pessoas que eram incrédulas? Mas quando eles viram o que Deus fez na sua vida, eles passaram a acreditar que realmente existia um Deus?
É assim que Deus faz. É assim que Deus usa situações. É assim que Deus usa meios para fazer sua vontade e o seu querer. É assim que Deus vai trabalhando e que Deus vai mostrando que Ele é Deus soberano e que muitas vezes, irmãos, as pessoas ficam abismadas com o que Deus faz. Eu já contei isso para os irmãos um monte de vezes, mas eu quero contar de novo porque eu creio que é oportuno isso. Eu me lembro que quando nós tivemos a notícia que o Lucas tinha um problema no coração e que o coração dele estava jogando sangue sujo para o lado limpo e que aquilo poderia ter acarretado na vida dele uma série de doenças, mas não fez nada. E o médico disse para mim assim, não, esse moleque não tem nada. Ele não tem problema nenhum no coração. Porque se ele tivesse o que vocês estão dizendo, ele teria tido anemia, ele teria tido infecção, ele tinha tido uma série de coisas, ele não teria crescido, ele não teria peso certo, então isso está descartado. Mas o médico disse, por via de dúvida, vamos fazer o exame. Fez o exame, o que constou lá? Que ele tinha realmente um buraco no coração. E aí o médico diz assim, eu não entendo isso. E eu me lembro que eu estava diante do médico e eu comecei a chorar. E o médico disse, não pai, não precisa chorar não, isso aqui tem jeito. Eu disse, não estou chorando porque ele está com furo no coração, não. Eu estou chorando porque eu tenho um Deus bondoso que está cuidando dele até agora. E que vai continuar cuidando. Viu? Deus vai continuar cuidando. E aí o médico ficou meio assim, como dizendo assim, que negócio é esse de Deus, rapaz? Mas a minha questionamento era se ele tinha condição de explicar porque ele deveria ter tido infecção, porque ele não deveria ter crescido, porque ele não deveria ter tido o peso certo, mas estava tudo normal. Como explicar isso? Só existe uma explicação, Deus estava cuidando. E quando nós levamos ele no especialista, porque o médico diz, agora vocês vão ir no especialista, o especialista é que vai resolver esse negócio. Chegamos lá no especialista, eu me lembro até hoje. Ele disse, o que vocês estão fazendo aqui? Nós dissemos assim, esse menino tem problema no coração. O especialista olhou e disse assim, só de olhar eu posso dizer para você que não tem. Eu disse, aqui está o exame. Ele olhou o exame e disse assim, isso aqui não prova nada. Eu disse, por quê? Porque tem que ter um outro exame para comprovar que esse exame está correto. Eu disse, pois não, toma aqui o outro. E aí ele olhou assim e disse assim, eu tenho que acreditar porque são laboratórios diferentes e deu o mesmo resultado. Mas ele não queria acreditar. E diante do exame, ele disse para mim assim, a gente tem que operar esse moleque o mais rápido possível. Porque se ele tiver uma infecção pesada, isso pode tomar conta do corpo todo. E aí então, foi com poucos dias que marcou a cirurgia e o Lucas foi operado. E eu me lembro que eles disseram assim, vai ser pelo menos uma semana na UTI. Meu irmão, acho que foi, se eu não me engano, foi 3 dias, Tânia? Foi 2 ou foi 3 dias na UTI, né, que ele ficou? Foi poucos dias, ele saiu. E eu me lembro que eu levei ele para o quarto, e a enfermeira foi lá e disse assim, pai, se o senhor quiser levar ele ali, tem uma sala que tem brinquedo ali, de repente, ele pode até brincar, não sei se vai aguentar. E eu me lembro que eu levei o Lucas lá nessa sala. E chegou lá, ele viu os brinquedos, ele ficou encantado, e ele engatinhava, ele estava engatinhando só. E eu lembro que eu coloquei ele assim no tapete que tinha, e ele estava engatinhando, e o médico passou, o médico olhou assim, voltou, disse, é o Lucas? Eu disse, é o Lucas, sim. Porque não podia fazer isso? Ele disse, não, é que eu estou admirado com a recuperação dele. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou assim, porque um adulto, quando faz essa cirurgia, 1 mês depois, se ele der um espirro, ele urina na roupa. Ele não aguenta. Ele falou, estou abismado como ele está se recuperando tão rápido. E na minha cabeça sempre o quê? Há um Deus fiel que está cuidando. Então Deus cuida, meu irmão, Deus é fiel. Deus cuidou de Sadraque, Deus cuidou de Abidnego. Deus, irmãos, Ele operou coisas grandiosas e extraordinárias. O rei pôde ver o que Deus fez na vida daqueles jovens, porque eles foram fiéis ao Senhor. Voltando aqui no texto que eu ia ler, verso 28, diz assim, falou Nabucodonosor, dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e que livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para
que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha o impacto que isso causou na vida desse homem. Olha o impacto. Sabe por quê? Porque eles preferiram permanecer fiel ao Senhor. Porque eles preferiram deixar que Deus usasse a vida deles para que o rei descobrisse quem era o Deus o qual eles serviam. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meu irmão, que o Deus que agiu lá é o mesmo Deus que age hoje, viu? Não limite o poder de Deus. Porque tem muitas vezes que o crente diz assim, mas Deus fez lá. Parece que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram pessoas de outro planeta. Era do mesmo planeta que nós vivemos hoje. Viu? O Deus que agiu na vida deles, age na nossa vida também. Viu? Então nós temos que ter consciência disso, meu irmão. Que Deus pode usar a nossa vida para impactar a vida de outros, para influenciar a vida de outros. Mas é importante nós pensarmos, não é? O que nós estamos causando na vida das outras pessoas? Será que está sendo um afastamento de Deus ou uma aproximação de Deus? Porque isso é muito importante. Isso depende muito, sabe do quê, irmão? Da maneira como nós estamos agindo aí fora, do nosso comportamento aí fora. Por que lá fora, pastor? Porque aqui dentro é fácil, meu irmão. É todo mundo irmão, é todo mundo crente. Eu quero ver lá fora. Quando o camarada te dá uma fechada, você sabe que está certo e o cara te xinga ainda. Aí eu quero ver se você vai realmente reagir corretamente. Viu? Eu me lembro de uma situação de um pastor, e eu achava interessante. Muitas vezes eu estava com ele no carro fazendo alguma coisa, e aí alguém vinha, dava uma fechada nele, o cara xingava ele e fazia assim, vá com Deus, tchau. E muitas vezes a gente diz assim, não, o cara tem sangue de barata. Não é, meu irmão, porque ele sabe que é mais importante dar um bom testemunho do que fazer a coisa errada. Então, meu irmão, que nós possamos cada dia se deixar ser usado por Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Quero terminar lendo o verso 29, diz assim, por mim, pois, é feito um edito, ou um decreto, talvez esteja na sua, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Olha, vê bem o que ele está dizendo. Não existe outro. Ele é único. Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse é o Deus, meu irmão, que tem cuidado de nós. E louvado seja Deus por isso. E que você possa sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, usa a minha vida para impactar a vida de outras pessoas. Usa a minha vida para influenciar a geração na qual eu estou vivendo. Meu irmão, a responsabilidade de influenciar a nossa geração, ela é nossa. A responsabilidade de levar pessoas a conhecer a Cristo é nossa. Por onde eu passar, meu irmão, eu tenho que agir de uma maneira que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. Por onde você passar, você tem que agir de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo na sua vida. Isso fará a diferença, viu? E que a minha vida e a sua vida seja para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Amém? E que as pessoas possam olhar para mim e para você e dizer assim, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor. Viu? Que seja assim, pois só assim o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Vamos orar? Ó Pai soberano, Deus bendito, graças te damos pela vida dos teus servos, que lá no passado, meu Deus, optaram em não se curvar diante do mundo, mas se curvar diante do Senhor, permanecendo fiéis e leais ao Senhor. Deus amado, eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a também vivermos no presente dias, ó Deus, fazendo a vontade do Senhor e o querer do Senhor, manifestando ao mundo a nossa fidelidade e a nossa lealdade ao Senhor. Que diante das situações da vida, as agruras da vida, que a gente, ó Deus, não se ponha a reclamar, mas que possamos te buscar, te servir e deixar o Senhor cumprir tua vontade e o querer do Senhor em nossas vidas.
Pai bondoso, continua falando aos nossos corações, Pai eterno. Pai santo, continua, Deus, tocando as vidas aqui nessa noite para teu louvor e tua glória. É o que eu lhe rogo em nome de Jesus. Ainda de cabeça curvada, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui nessa noite. Se a palavra de Deus tocou sua vida nessa noite e você diz assim, pastor, Deus falou comigo. Eu precisava ouvir a palavra do Senhor e Deus falou. Eu sou grato ao Senhor porque Ele falou comigo nessa noite. Eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Há mais alguém que diz assim, pastor? Amém. Graças a Deus. Pastor, Deus tocou-me nessa noite. Ele usou a vida desses jovens para me despertar, a servir a Ele melhor, a ter um compromisso maior com Ele. Deus nessa noite me tocou com a sua palavra e eu sou grato. Ore por mim. Há mais alguém assim? Eu quero orar pela sua vida. Se Deus, amém, graças a Deus. Se Deus tocou a sua vida, eu quero orar por você. Eu sempre costumo dizer aos amados irmãos, se o Espírito Santo de Deus falou, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus agir em sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus cumprir a vontade de Deus na sua vida. Pois só assim a sua vida há de impactar outras vidas. Pois só assim você há de influenciar a geração a qual você está vivendo. Deixe Deus usar a sua vida. Talvez nessa noite você está aqui e você diz, pastor, eu quero que Deus me use por onde eu passar. Para que vidas sejam tocadas. Para que vidas possam ver Cristo na minha vida. Amém, graças a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Eu vou pedir para os irmãos que levantaram as suas mãos, fiquem em pé aí onde você está, eu quero orar pela sua vida nessa noite. E aí nós vamos encerrar o culto dessa noite. Pastor, não levantei minha mão, mas eu quero ficar em pé. Então fique, não tenha vergonha, não tenha receio. Coloque sua vida diante do Senhor e deixe Deus trabalhar a sua vida. Vamos orar? Ó Pai soberano, Deus eterno, muito obrigado, meu Deus, porque a palavra é do Senhor, eu tenho certeza disso, e porque o Senhor falou ao coração do teu povo, Senhor. Pai bondoso, eu lhe rogo, meu Deus, que o Senhor use, ó Deus, a vida de cada um desses amados irmãos que se colocarem em pé, ó Deus, de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Ó Pai bondoso, nessa noite eles optaram em dizer que eles querem ser usados pelo Senhor. Que eles querem que o Senhor trabalhe a vida deles para onde eles passarem, eles impactarem outras vidas. Pai, capacita os teus servos, qualifica, dá a eles ousadia dos altos céus para cumprir tua vontade e teu querer. Quando o mundo, Pai, se levantar, meu Deus, que eles possam se posicionar ao lado do Senhor, meu Deus. Glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu lhe rogo, continua derramando as tuas ricas bênçãos sobre a vida dos teus servos. Continua usando a vida deles para a glória do Senhor. Pai, eu te peço, leva-nos em paz para os nossos lares, como o Senhor nos trouxe nessa noite, ó Deus. Dá-nos esse restante de semana, ó Deus, diante da tua presença. E nos usa como instrumento poderoso em tuas mãos. É o que eu lhe rogo e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos falar nossa referência. E nós vamos estar encerrando o culto dessa noite. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que aqui estão conosco nessa noite.